Meus senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de onde vocês estão, em que país, em que hemisfério. No Japão, por exemplo, é noite, né? Tem lugares que é tarde. Aqui no Brasil, é dia. Por isso, começamos essa nossa live. Vamos criar esse hábito, né? De dedicarmos a nossa live, começando com esses 3 bons dias. Estamos diante de um tema que tem cada dia mais se revelado uma verdade. Agora mesmo, assistindo o comentarista Augusto Nunes e José Maria Trindade, e mais o Silvio Navarro, né, pela Jovem Pan, uma rádio que virou TV, que assim eles declaram, alegando que aquela fotografia que o Bolsonaro tirou junto com os ministros, né, dá a entender que era o fim do governo. Muito pelo contrário. Aquilo ali demonstra a unidade. Agora o Paulo Guedes estava destoando, né? Inclusive até sem meia, né? Aliás, até de meia sem sapato. Tá? Até esse detalhe, acho que o antagonista, não sei qual foi, que alegou que Paulo Guedes nem sequer bateu palma. Outros observavam Paulo Guedes olhando para o relógio. Poxa, veja bem, às vezes a pessoa fica incomodada porque tem alguma coisa para fazer por urgência e, por um capricho, olha o relógio. E Paulo Guedes, quando o Bolsonaro terminou o discurso dele, seu pronunciamento, excelente pronunciamento, por sinal, um dos melhores, de um estadista, né? De uma pessoa demonstrando completamente dominando, né? A situação está dominada. Ele aplaudiu, mas não aplaudiu né? Como todos, com a sequência continuada. Não, aplaudiu, bateu o aplauso, demonstrando que está em coerência com o governo. Pois bem, ainda disse assim, será que o Bolsonaro vai demitir o Paulo Guedes? Bolsonaro não demite ninguém. As pessoas é que se demitem. As pessoas é que saem. E o governo é uma instituição transitória. O presidente que não pode se demitir, nem o vice-presidente. Os outros ministros, todos têm a liberdade de pedir demissão ou de não concordarem com o governo, né? Criarem dificuldades, e o presidente pode exonerar. É lei, é o direito, é a prerrogativa do presidente a sancionar de maneira positiva ou negativa uma exoneração. Ele pode, né? Ele pode. Ele deixou isso bem claro. Voltando ao meu tema, o tema que eu achei plausíveis, como a palavra Judas. Judas, você sabe, Judas Iscariotes foi aquele que Satanás ele usou para que ele pudesse trair o Filho de Deus. Trair de maneira pelo qual ele lhe trouxe não arrependimento, lhe trouxe um profundo remorso, ao ponto dele mesmo buscar, né, em desespero, porque com certeza ele seria morto, com medo de ser morto. Ninguém prega isso aí, né, na palavra, ninguém comenta. O desespero dele foi tão grande, não só por ter entregue um inocente, mas a pessoa que está na chuva se olhar por completo, da planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça. Então, o Judas Iscariote estava numa situação em que ele seria fatalmente perseguido e morto. A covardia dele foi tão grande de não assumir o seu erro,
e depois, principalmente, de ter entregue um homem inocente, que depois a ficha caiu, onde ele se arrependeu, tentando voltar atrás, indo aos sacerdotes, recebendo aquelas palavras, dizendo, eu não tenho nada a ver com isso, não, você que foi traidor, foi você, não foi eu. Então ali começou a decadência, a decaída dele, de Judas Iscariotes. Meus irmãos, pessoal, internautas, YouTubes aí que estão declarando que o governo Bolsonaro acabou, lembremos de um fato, de um dos primeiros ministros que caíram, que foi o Gustavo Bebiano. Vocês lembram? Bebiano, ele, por diversas declarações, ele falava assim, capitão, eu te amo. Senhor, ele fazia assim, ó, o senhor mora aqui no meu coração, eu lhe respeito, porque o senhor é um homem bom, mas eu não lhe traí. A pessoa que lhe traiu, ele quis dizer assim, a pessoa que lhe traiu, é uma pessoa que o povo gosta de estar muito perto do senhor. O Gustavo Bebiano, ele deu a senha para o presidente da República. O Bolsonaro, ele é um estrategista. Ele joga um xadrez, movendo as peças, com muito cuidado. Nós não precisamos nos preocupar com os tablets que ficam movendo as peças. Eles vão juntar tudo que eles podem para tentar criar uma narrativa de que o presidente cometeu crime. Não cometeu nenhum crime, em hipótese alguma. O Bolsonaro, ele dá cada passo muito bem pensado. Ele foi o presidente que Deus escolheu. Deus escolheu o Bolsonaro. A escolha não foi nossa. Nós escolhemos um modelo novo de sistema. Nós não aceitamos mais o socialismo, ou a tendência para o comunismo no final do socialismo. Nós escolhemos um presidente que iria atender os nossos anseios, a nossa petição, para que pudesse valorizar o conservadorismo, ou seja, as nossas pautas, que não viesse ferir o caráter de Deus, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, direito ao ir e vir, observando que tudo isso, até o dia de hoje, está sendo ferido pelos que defendem as pautas liberais, mas liberal não, as pautas de libertinagem, que confundem-se com a pauta liberal. Ser liberal não é ser libertino, é ser liberal com consciência, ser liberal com caráter e responsabilidade, sabendo que o meu direito termina quando o meu amigo, do meu vizinho, do próximo começa. Isso é ser liberal, ser respeitado. E conservadorismo, ser conservador, é você conservar os primórdios, o que são prioridades. O direito à vida, o respeito ao próximo, né? A criminalidade, a desacerbação, né? Ou seja, fica uma coisa completamente horrenda, terrível, com requinte de canalice, com falsidade, massacrando o povo o tempo todo, dando direitos aos menores, não estou dizendo que eles não têm direito, mas tratando uma classe com superioridade à outra, criando divisão e ruptura em meio à sociedade, eles ou nós, não a ele, sim a ele, trazendo narrativas que tentam dificultar e obscurecer a nossa mente para que nós possamos ir e seguir como se fôssemos, de fato, gados, confinados. Os nossos olhos se abriram. Deus abriu os olhos do povo brasileiro, colocando o presidente Bolsonaro, que nós sabíamos com toda certeza que não seria fácil. O sistema é bruto. Então, vocês que votaram no Bolsonaro, como eu votei, que eu sou bolsonarista, eu sou. Não pelo Bolsonaro, eu sou bolsonarista porque ele é o presidente, porque ele até agora não mudou. Mas sabíamos que haveria essa perseguição ferrenha.
E não vai acabar. Nossa batalha é grande. Afinal de contas, são mais de 3 décadas que está emparedado, está completamente, né, alocado. Todo o sistema, as instituições estão totalmente, né, impregnadas com essas pautas que ferem principalmente a Deus, até o ponto deles também desejarem que a Bíblia seja destruída. Não é o desejo de Satanás queimar esta palavra até a última folha, para que o mundo não tenha conhecimento de Jesus? Não foi assim que homens disseram que... Teve até o atrevimento de falar de que os Beatles serão mais conhecidos do que o próprio Filho de Deus? Então, pessoas buscam a perfeição, né, a infalibilidade. Bolsonaro não pode buscar a infalibilidade nem a perfeição, porque perfeito só tem um Jesus Cristo, infalível só um Jesus Cristo. Ele é falho, mas é um estrategista. Bolsonaro não é cego. Então, o Gustavo Bebiano, ele disse: eu te amo, capitão. Até mesmo a última, antes dele ir a óbito, que infelizmente, por um acaso, né, acabou sofrendo uma parada cardíaca, pelo que consta, em sua propriedade, veio a óbito, mas deixou uma carta para que entregasse ao presidente Bolsonaro, a família dele. E na carta ele declara: eu não sou seu inimigo, eu te amo, tá? Eu não lhe traí. Não lhe traí. E deixa claro, para um bom entendedor, um pingo d'água diz muita coisa. Ele deixou a senha. Traidor é aquele que é bem popular, que o povo gosta, e que está bem perto, mas bem perto do Senhor. Olhando por esse lado, por esta indagação, e observando agora os passos, desde ontem, da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, eu fico agora, mais do que nunca, convicto de que o presidente Bolsonaro tomou a melhor decisão. Se livrou de mais um peso. Eu fico até imaginando, quem sabe, apenas suposição, que essas informações privilegiadas que a Folha tinha, que o Jornal Nacional tinha, que a Globo tinha, que a Band tinha, que essa CNN agora está tendo, eu fico assim pensando que o Bolsonaro, o Moro, deveria ser um daqueles que estava alimentando na calada as informações superficiais apenas para que os jornalistas tivessem alguma coisa para produzir contra o governo, porque eles sempre estavam um passo à frente do que estava acontecendo no governo Bolsonaro. E agora, primeiro a demissão do Mandetta, né, digo, bem recente, e a posteriori, logo agora, a do Sérgio Moro, que ele que pediu demissão, na verdade, porque ele sabia que o Bolsonaro estava chegando perto do traidor. Tanto é verdade que o Bolsonaro disse que numa reunião que teve com os deputados, no café, ele declara: hoje vocês vão conhecer, de fato, uma parte do caráter desta pessoa que o povo brasileiro o tem como herói. Às 11 horas ele vai dar uma entrevista. Bolsonaro sabia. Por quê? Porque também ele detém informações, porque ele é o presidente da República, então ele tem um sistema de informação apurado, e Bolsonaro sabia muito bem de quem no governo estava traindo a sua confiança. Só que o Bolsonaro, ele tem algo que Deus dá para alguns homens que somente homens que têm, assim, propriamente dito, a capacidade de alongar e de dar oportunidade para que a pessoa, por si própria,
ela venha a se autocomiserar-se, ou seja, a se autodesfalecer, não tentando interromper um dito de que a pessoa ela se enforca com as cordas, com a quantidade de distância e metragem que o seu oponente ou o seu amigo lhe dá. Bolsonaro, ele com certeza ele sabia que o Moro, no fundo, foi um dos grandes erros do seu governo. Mas ele, naquele momento, atendeu. E o Moro aceitou, mas com outros propósitos obscuros. Porque o Moro nunca disse que respeitava de forma muito clara o presidente Bolsonaro. O Moro nunca falou em Deus, embora respeitamos os ateus. E ele ficava muito constrangido quando aparecia com o Bolsonaro. Em campo de futebol, nos jogos, ou em público. Poxa, seria uma honra para mim aparecer ao lado do meu presidente. Seja quem for. Porque presidente não é o homem, é a função presidencial, é o cargo. Ele está presidente, mas não vai ser para sempre, daqui a 4 anos, 3 anos agora, ele pode se reeleger ou não. Eu acredito que sim, que por mais que se levantem, eles não têm provas suficientes para tentar criar uma narrativa de impeachment, embora tá aí todo mundo, o establishment, está se levantando as vozes, ele não, tem que mandar embora, já acabou o governo. Uma narrativa que chega nos cansa. O Judas apareceu. O Judas se vendeu. O Judas não conseguiu ficar muito tempo sem entregar a cabeça, sem entregar o seu chefe. Me parece que a Carla Zambelli, uma deputada federal, que também é bolsonarista, que teve o Sérgio Moro como padrinho do seu casamento, levou algumas informações de uma conversa particular dela com ele, em que a Carla Zambelli, ela tentou apagar um incêndio, trazendo uma narrativa, dizendo, calma, fica tranquilo, vamos conversar. Quem sabe o presidente não muda de ideia e indica ao STF. Cara, pelo amor de Deus, ele disse, eu não estou à venda. A Carla Zambelli não falou que iria ser comprado. Indicar é a pessoa retroceder, retroagir e entender que ela está errada. O que a Carla Zambelli quer dizer é para que ele voltasse atrás do que ele vinha fazendo ou iria fazer. O Moro agora está mostrando, com todas as cartas, com toda a clareza, o que está dentro do coração dele. A boca fala do que o coração está cheio. O Bolsonaro, em seu pronunciamento, não acusou, se defendeu. E trouxe uma condição que é uma coisa imoral e ilegal, porque ele se entristeceu muito quando o Bolsonaro faz uma declaração apenas irônica. Ele não percebeu que o Bolsonaro estava buscando informações para que, lá atrás, quando o Gustavo Bebiano disse o traidor está bem perto de você, é bem popular, e Bolsonaro, quando ele narra, fala assim, que o próximo STF, quem sabe, não poderá ser um terrivelmente evangélico. Ele não disse que ia botar um terrivelmente evangélico, ele disse que poderia colocar. Isso aí trouxe desespero ao ministro Sérgio Moro, porque ele já contava com essa indicação. E tinha até os burbúrios e os boatos, e pela boca miúda que a gente fala, a boca miúda são assuntos extraoficial que correm nos corredores de bastidor do poder, que era melhor ter o Moro no STF do que tê-lo como vice-presidente ou como presidente. Vamos agora indicá-lo como ministro do STF, na saída do Celso de Mello, que aí temos um problema a menos para a eleição de 2022. Tudo isso aí acende a luz dos que são formadores de opiniões, daqueles que traçam a biografia
em direção rumo àqueles que almejam o poder. E ele também faz uma declaração, Sérgio Moro, alegando que nos governos anteriores não tinham esse tipo de pressão sobre a Polícia Federal. Mentira! Isso é mentira, isso não é verdade. Isso é uma mentira, isso é uma desfaçatez, isso não é coerente. Ele está, de fato, manchando a sua biografia, ao qual ele narrou em sua entrevista, por algumas vezes, preocupado mais com a sua biografia do que, de fato, com o povo brasileiro. O seu silêncio estarrecedor, o seu afastamento dessa pandemia, de não atentar para os absurdos, o autoritarismo dos prefeitos, dos governadores, não como ministro da Justiça e da... né? Deveria ele fazer a parte dele, cobrar dos prefeitos, mandar fazer alguma coisa. A lei de abuso de autoridade já foi aprovada, já foi assinada, já foi homologada. Já pode ser utilizada. O presidente da República mesmo fez menção a ela. E ele fez questão de ficar alheio, ao largo desses problemas, porque não queriam se conflitar com os governadores, com os prefeitos. Não é o presidente que tem que fazer isso. Cada ministério cumpre a sua sina, cumpre o seu dever. E ele se omitiu em se manifestar. Muito pelo contrário. Quando ele se manifesta para a imprensa, ele diz que tem que tomar cuidado, cidadão, porque senão poderão ser presos. Ainda ele vaticinou, ele deu ainda a sua opinião favorável à arbitrariedade que estava acontecendo em meio ao caos. Então, era uma série de fatores que vinham culminando e o presidente estava de olho. Lembra-se que o Bebiano, ele disse, eu não sou traidor. Eu não sou traidor, eu te amo, capitão. E o senhor é um homem bom. O senhor é um homem bom. Mas o senhor está cercado. Tem gente muito próximo que vão se mostrar, as máscaras vão cair. E o Bolsonaro deu sinal quando ele disse, eu tenho uma caneta e o estrelismo e o poder está subindo a cabeça de muitos ministros. Eu vou começar a usar minha caneta. Então, se alvoroçou os que estavam em rota de colisão com essa caneta. Primeiro foi o Mandetta, e depois, logo em seguida, o ministro Sérgio Moro. E hoje nós estamos vendo, e ele disse que os governos anteriores não tiveram problema e nem forçavam, e nem tiveram ingerência sobre a Polícia Federal. Mentira! Mentira! O Romeu Tuma Júnior, né, dando uma pesquisadinha, eu lembro muito bem desse fator, desses fatos no governo petista. Ele, quando estava chegando perto, Romeu Tuma Júnior é o filho do Romeu Tuma, aquele senador, delegado da Polícia Federal, quando ele estava se aproximando das suas investigações, o governo de cima para baixo pressionou e arrancou a cabeça dele. Ele foi demitido, foi exonerado. Ele escreveu livros contando esses fatos. Só você buscar e fazer uma pesquisa na internet, recente, né, muito longe. O então advogado da Dilma Rousseff, o Cardoso, ele era então ministro da Justiça, como a Polícia Federal estava avançando na Lava Jato, né, em tudo isso aí, as investigações estavam caminhando, estavam cada vez mais chegando perto do Petrolão, do Mensalão, de tantas essas desgraças que teve no Brasil, foi pressionado para pressionar a Polícia Federal, mas ele ficou sem motivação nenhuma para trocar o comandante, para trocar o chefe, para trocar todo mundo, mas acabou ele sendo demitido, sendo exonerado. Então, essa narrativa do Moro de dizer que os governos anteriores não tiveram esse tipo de pressão, imagem dele, e começar a massacrar a sua reputação. Né? A queimar a sua reputação. Muito pelo contrário.
Estou aqui para trazer luz às inverdades que ele falou. E não se espante se no Jornal Nacional começar a ter até os prints da conversa dele com o Bolsonaro. Se ele fizer isso aí, ele é um canalha. É um canalha e ele é de fato Judas. De juntar, e embora o Bolsonaro, pode falar o que quiser, mas eu te garanto que nenhuma ligação, Bolsonaro, ele tem certeza do que ele fala. O demitiu, ou ele ia ser demitido, ou ele pediu demissão, porque ele sabia que a batata dele estava esquentando. E a imprensa fica aí. Eu não estou tirando mérito do que ele fez na Lava Jato. Muito pelo contrário, o Brasil é agradecido. Mas ele não foi eleito. E ele sabia que o presidente Bolsonaro tinha esse lado forte dele, de não aceitar traição. E ontem ele começou a sua derrocada, o seu verdadeiro caminho de traçar de um traidor, de ser um Judas. Então, agora sabemos muito bem quem é o Judas. Você que votou no Bolsonaro, como eu votei, você que elegeu ele legitimamente, você sabia muito bem que no caminho haveria pedras e espinhos. Judas pelo meio do caminho, ao qual o presidente deveria substituir. É um direito, é uma prerrogativa do presidente, conforme ele declara, quando ele exonera Maurício Baleixo, ao qual ele mesmo dizia que estava cansado, revelou para os seus auxiliares de estados que ele, porque a lei 13.000, né, e 47, letra C, diz que é de prerrogativa exclusiva do presidente da República nomear e exonerar o diretor-geral da Polícia Federal do Brasil. Qual foi o crime do presidente aí? O Moro está perdendo o senso de justiça de não compreender. Qual foi o erro do presidente? Ele acertou. E depois ele narrar esse print da Carla Zambelli ao Jornal Nacional, reforçando mais ainda, em que a Carla Zambelli, que ela traz luz, joga luz a essa escuridão, ao qual Bolsonaro traz a declaração de que a condição dele ser demitido, do Maurício Baleixo ser exonerado, era que ele esperasse até novembro, depois que ele fosse indicado para a Polícia Federal, para o STF. E o Bolsonaro, ele tem o senso de justiça. Você não vê ele cometer esse tipo de erro. Foi demitido, sim. Bebiano fez a declaração que não sou traidor, presidente, eu não sou traidor, te amo, tu é o meu capitão, eu amo o senhor, te respeito, o senhor é um homem bom. Fique com essas palavras de um homem que, infelizmente, veio a ser reutilizado pelo presidente da República. Eu tinha certeza que o presidente estava dando um tempo, depois chamaria ele de volta, mas ele acabou tendo essa... Mesmo que você trabalhe. Ele deixou a senha. A senha é esta. Eu não sou traidor. Traidor está bem perto. Ele é bem conhecido. O senhor vai ver. Deus queira que o senhor abra os olhos, presidente. Bebendo falando, abre os olhos, presidente. Abre os olhos, o senhor vai ver. E graças a Deus, abriu os olhos. Né? Eu não aceito a ingerência sobre o meu ministério. Não é seu ministério. Você estava ministro. 12 apóstolos foram escolhidos. Toda a população, o povo judeu, Jesus escolheu os melhores. Não foram os melhores. Jesus escolheu aqueles que ele ia aperfeiçoar, ia buscar ensiná-los. Embora esses ministros todos que Bolsonaro escolheu, que para muitos Bolsonaro é tosco, Bolsonaro é intransigente, fala sem pensar, agora eles estão vendo quem é o presidente. Quem foi que Deus pôs no comando da sua nação
Brasil é de Deus. Deus colocou o Bolsonaro lá e eu acredito que ele vai sustentar o seu governo. Agora, mais do que nunca, nós temos a convicção. Vocês, evangélicos, os líderes das igrejas, Sila Malafaia ontem mesmo, foi muito duro, né, com o Bolsonaro. Preste atenção, examine antes, pastor Sila Malafaia. Examine antes. Veja, conheça mais o presidente Bolsonaro. Bolsonaro não manchou a biografia do que o Sérgio Moro fez. Ele está falando ao seu governo. E hoje, o Moro está se dando, está se revelando o Judas. Não queira também o senhor, ou eu, nós, queremos ser aquele que vai julgar as consequências que poderão vir em relação ao nosso presidente. Nós vamos sofrer duras perseguições como apoiadores. Olha, pessoal, amanhã tem uma manifestação em Brasília. Vamos todo mundo em peso para lá, em peso. Mostrar para esse establishment que nós colocamos o presidente. Eu não coloquei o Moro lá. Eu não coloquei o Moro. Eu coloquei o Jair Messias Bolsonaro. Eu votei nele. E cada vez mais eu amo mais as atitudes que esse homem tem falado, tem feito. Seus feitos têm me trazido muita alegria. Não perca a esperança. As pautas dele estão em pé. Eles querem derrubar, os establishment querem derrubar, os que são contra querem derrubar, o diabo quer derrubar. Sila Malafaia, o senhor é um dos homens com a mente mais brilhantes, um dos maiores pastores que já pisou nessa terra, conhecimento fantástico. Não critique o presidente em canal aberto, porque o senhor está levando todo o seu rebanho a tomar um entendimento sem dar primeiro a razão de defesa ao presidente. Ele mostrou no seu pronunciamento, e agora o Moro está se mostrando e vai continuar a tentar transformar a vida do presidente no inferno. E o senhor, Sila Malafaia, pastor que eu respeito, não tome essa decisão antes. Se o senhor ligasse para o presidente, o senhor tem acesso a ele, ou fosse na casa dele, ele ia lhe explicar os motivos. Aí os motivos, ó. Ele foi madrinha de casamento da Carla Zambelli e não teve sequer o pudor, a misericórdia, a paciência de privar-se em trazer esta revelação ao Jornal Nacional, a mídia marrom, a mídia tradicional, que quer destruir o presidente desde quando ele ganhou essas eleições. Aí o sinal de que ele foi vendido, ele se vendeu por 30 moedas de prata. Ele é o Judas. Ele é o Judas. Não temos dúvida, ele é o Judas. Mas olha, a Bíblia diz que o caminho de um rei, ele é muito dificultado e endurecido por Deus. Deus dificulta o caminho de um líder. Você lembra quando Moisés estava tirando o povo do Egito? Deus endureceu o coração de Faraó, não foi fácil a caminhada. E quando o povo saiu do Egito, Deus foi lá de novo, né? Foi lá no Faraó e falou assim: você vai deixar o povo sair assim? Vai perder a sua mão de obra? Vai perder os seus serviços? Vocês vão começar a cavar agora e carregar pedra? É isso que vai acontecer com vocês? Vai. Eles estão lá, entre Migdol e Baal-Sefão, de frente para o Mar Vermelho, estão encurralados. Vai lá, Faraó. Vai lá. Vê o que Deus faz? Deus está permitindo que o diabo se levante contra o governo Bolsonaro. Por quê? Porque Deus vai mostrar e vai ser glorificado na vitória dele. Todo o povo vai ver ele vencer. E os cristãos vão dizer que não foi ele que venceu. Porque a peleja não é de quem. Quando Deus levanta o homem, Deus não te deixa só na peleja. Ele vai levantar e vai permitir que muitos espinhos e pedras caiam pelo seu caminho. O Senhor é um pregador da palavra de Deus, sabe muito bem
e conhece o caminho do seu Deus. Então, antes de criticar o Bolsonaro pelo que ele fez, pelas palavras do seu pronunciamento, que foi sábias, palavras que de um estadista, de uma pessoa que está preparado, trouxe à tona na hora certa, porque o Moro podia ter saído muito antes, porque agora, porque ele está achando que o Bolsonaro está enfraquecido, que o governo está vendo desgoverno, porque a narrativa é essa. Muito pelo contrário. Não pode haver desgoverno num governo que foi Deus que instituiu. Então o governo está muito maduro e muito forte. Não é assim que diz a palavra de Deus? Quando você fala que está fraco, aí sim você está forte. Porque quem declara que Deus o colocou, que Deus lhe deu uma missão, Deus também vai prová-lo. Ele está sendo provado. E está sendo aperfeiçoado em meio ao caos. Esse governo vai dar certo. Está dando certo. Já deu certo. Aos que traz a narrativa do caos, de que vão arrancar ele, cuidado. Pense bem antes de tocar a mão no ungido de Deus. Assim como Deus declarou, esse Ciro é o meu ungido, é ele que vai libertar, ele que vai trabalhar, ele que vai liberar o meu povo, depois do cativeiro. Esse foi o que Deus levantou, o ungido dele, Jair Messias Bolsonaro. Ele vai nos conduzir ao caminho da vitória. Obviamente, com Deus na frente dele, arrancando como uma patrola todos os tipos de apetrechos, de pedras e espinhos. Ele vai limpando, vai tirando das eiras, vai limpando completamente. O Bolsonaro vai passar para o outro lado, onde vai nos levar, e nós vamos enxergar o inimigo, os tablets, caindo, se deteriorando, e vamos dizer que só o Senhor é Deus. Vocês estão entendendo isso? Estou fazendo uma mesclagem entre... Não vivem separados. Você lembra quando Jesus estava em Cafarnaum da Galileia? Na Galileia, lá, que ele expulsa os demônios? Lá tinha os fariseus e os herodianos. Os fariseus eram aqueles tipo de pessoas que eram ricas, sim, mas eram orgulhosos, egoístas, queriam tudo para eles. Os herodianos eram os políticos, eram aqueles que estão no meio termo. Não, vamos apoiar aqui o governo, mas também vamos... Então ficava no meio. Então o Bolsonaro está no meio desse tipo de gente. Tem que tomar muito cuidado, está certo. E ele tem tomado cuidado. Ei, não pensa que as narrativas dele, do nosso presidente, tem sido jogado no ventilador, não. Não, ele fala tudo na hora certa, tá? Fique tranquilo, você fez a melhor escolha. Mantenha-se fiel ao seu presidente. Vamos nos manter fiel a quem nós escolhemos. E amanhã, 26, vamos estar lá em Brasília para dizer que eu não aceito intromissão no governo do meu presidente. Porque ele vai governar, o povo está com ele. O povo está com ele. Eu nunca estive com o Moro. Uma pessoa que fala mais de cabeça para baixo, olhando para o chão, do que olhar para a pessoa, não é digno de confiança. Meu pai sempre dizia, quando uma pessoa é séria, ela olha olho no olho, olho no olho. Não fica de vez em quando olhando para baixo. Essas retóricas são retóricas de palestrante, de pessoas que fez curso de retórica, de palestras, para oratória, especialista, se especializa nisso. Embora ele era juiz, tem todo esse consenso a favor dele. Mas Bolsonaro não. É o nosso presidente. Vamos orar para que Deus dê sempre vitória. E a verdade é que Deus está na vida do presidente, porque a sua mulher é evangélica, a Michele Bolsonaro, se você puder ouvir essa mensagem, fique tranquila. Fique tranquilo, descanse. Assim como o faraó foi endurecido o coração dele por Deus, Deus falou para Moisés, descansa. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Bolsonaro, descansa. Continue o teu governo. Nomeie um ministro da Justiça que te respeite, que te ouça, não que se corrompa, conforme esse cidadão aqui.
Moro disse que você queria que ele te entregasse informações. Mentira, 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 mentira. Mentira, porque essa narrativa ela vai de encontro ao seu caráter. Não acredito nisso. Nós votamos. Você sim tem demonstrado não pela primeira dama. Seus filhos, fique tranquilo. Porque Deus falou para Moisés, Moisés, fique tranquilo. Porque essa peleja já não tem mais nada a ver com você. Tá? Bolsonaro, Michele, fique tranquilo. Fique tranquilo, fique tranquilo. Descansa. Michele, descansa. Bolsonaro, descansa. Porque Deus falou para você esta manhã, ei, essa peleja não é tua, essa peleja não é tua. Não é tua. Está na minha mão. É claro que eu vou endurecer um pouco o coração do establishment. Eu vou endurecer um pouco o coração de alguns, para que você saiba que acima de você tem alguém que lhe dá vitória. Então, o Bolsonaro, ele tem que estar sempre lembrando, Deus é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que frase linda, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu não vou manchar minha biografia aqui, diz o Moro. Ele deveria estar preocupado com o Bolsonaro na sua narrativa, na sua pronúncia, assim. Eu não estou preocupado com a minha biografia, eu não estou preocupado com a minha reeleição, eu não estou preocupado comigo. Se o povo quiser, se nós quisermos, e falamos, Bolsonaro, vai embora. Bolsonaro disse, se o povo pedir a minha renúncia, eu renuncio. Tu lembras que o povo estava já olhando para Saul sem a presença de Deus, mas o povo nunca pediu a renúncia do rei Saul. Não pediu, não. Muito pelo contrário. Quando ia para a batalha, mesmo sabendo que Deus não estava presente mais, o povo todo ia para a guerra. Ou seja, a imagem que eles tinham de Saul, que era uma pessoa que traçava confiança, mesmo sem Deus, diferentemente de Bolsonaro. Bolsonaro está na frente da batalha e Deus está na frente com ele, o conduzindo essa guerra. É uma guerra. Mas nós vamos vencer, tá, Michele? Descansa no Senhor. Presidente, descansa no Senhor. Essa peleja não é tua mais, tá? Faça as suas estratégias, sempre confiando em Deus, tá? Porque ao homem cabe fazer planos, mas a concretização e a realização dele, o êxito do final do plano, para dar certo, precisa passar pelo crivo de Deus. Então, quando você faz um plano, você apresenta para Deus, Deus, me mostra um ministro da Justiça, um delegado geral da Polícia Federal, que vai atender o anseio do povo, vai trabalhar em prol da sociedade, não a meu favor, mas que também não venha criar narrativas para prejudicar o nosso governo, que seja uma pessoa íntegra, imparcial. Me mostra, e Deus vai te mostrar, tá, Bolsonaro? Deus vai lhe mostrar um bom ministro da Justiça e vai lhe mostrar um bom diretor da Polícia Federal. Fique tranquilo, Deus é contigo. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tá? Descansa. Deus já lhe deu